Você está pronto para uma viagem ao coração da ambição e da vingança ambientada nas vibrantes ruas de São Paulo? Prepare-se, porque esta história começa com um convite que ninguém deveria ter enviado e termina com uma queda que ninguém esquecerá. Você já se perguntou o que acontece quando o orgulho encontra o poder silencioso? Siga lendo e descubra. Ele era um homem que tinha tudo. Um cargo de alto poder, uma noiva deslumbrante e um desprezo profundamente enraizado pela mulher que havia deixado para trás. Ela era sua ex-esposa, a mulher simples, a quem ele havia repudiado por sua suposta falta de ambição. Quando soube que ela havia retornado a São Paulo, ele viu a oportunidade perfeita para a humilhação definitiva. Convidou-a para o exclusivo gala de sua empresa, um evento de black tie para a elite da cidade, planejando esfregar seu sucesso na cara dela. Mas havia um detalhe que ele jamais conheceu, um segredo que ela havia guardado durante 2 anos. Ela não era apenas uma convidada, ela era a dona de toda a empresa, e ele acabara de convidar sua chefe para sua própria festa, planejando zombar dela na frente de todo o seu conselho de administração. A semente da vingança. Saulo Bittencourt ajustou o nó de sua gravata de seda, seu reflexo o encarando dos janelões de vidro do chão ao teto de seu escritório de canto. 22 andares acima do Rio Pinheiros, ele se sentia como um rei. Como vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios na Apex Projetos, a firma de arquitetura mais prestigiosa da cidade, Saulo não era apenas bem-sucedido, era o símbolo vivo do sucesso. Sua vida era uma obra-prima cuidadosamente curada. O apartamento minimalista de aço e vidro, o reluzente esportivo alemão e sua noiva, Bruna Soares, uma mulher cuja beleza só era superada pela posição social de sua família, estava nas etapas finais do planejamento do gala do 50º aniversário da firma. Isso não era apenas uma festa, era a sua coroação. Durante 2 anos, a Apex havia sido dirigida por uma equipe de transição que representava o patrimônio do fundador recluso J.M. Prado. O misterioso novo proprietário, conhecido apenas por essas iniciais, nunca havia sido visto. Saulo, que havia conquistado sozinho o projeto da suposta torre crescendo, avaliada em 200 milhões de reais, estava certo. A primeira aparição pública do proprietário no gala seria para anunciá-lo como o novo CEO. Ele estava revisando as provas de catering quando seu telefone do escritório zumbiu. Era seu colega, Felipe. Olá, Saulo. Uma pergunta rápida sobre a localização dos assentos, disse Felipe. Mas antes, você não vai adivinhar quem encontrei no almoço? Você se lembra de sua ex-esposa, Janaína? O aperto de Saulo se tensionou em seu mouse. Janaína. O nome tinha gosto de cinza. Ele não a via há 3 anos desde o divórcio. Ela era seu único e persistente fracasso. Ele a havia descoberto trabalhando como garçonete em uma pequena cafeteria, enquanto ele era um arquiteto júnior. A inteligência tranquila dela o havia cativado, mas à medida que sua estrela ascendia, a simplicidade dela se tornou uma âncora. Ela estudava negócios à noite, mas ele não via fogo nela. Eu preciso de uma rainha, Jana, não de uma garçonete, ele havia dito no dia em que fez as malas. Estou construindo um império e você continua estagnada. Você não tem ambição. Janaína, o que tem ela? Disse Saulo, fingindo desinteresse. Ela voltou para São Paulo. Eu a vi no Hotel Unique. Parecia a mesma. Simples. Acho que está trabalhando em algum posto administrativo em uma empresa de logística. Disse que só estava se realocando. Um sorriso lento e cruel se espalhou pelo rosto de Saulo.
Um posto administrativo? Perfeito. Ah, é? Ele murmurou. Isso é interessante. Depois de desligar, a semente de uma ideia começou a brotar, desagradável e emocionante. Ele poderia simplesmente ignorá-la. Ou poderia fazer um serviço público. Ele poderia mostrar a ela, em uma noite deslumbrante e avassaladora, exatamente o que havia renunciado. Ele poderia mostrar a ela o império que havia construído, a rainha que havia encontrado, e a vida patética e pequena a qual ela estava destinada. Não se tratava apenas de sucesso. Tratava-se de provar que ele estava certo. Ele comentou com Bruna naquela mesma noite em sua cobertura. Bruna, lixando as unhas em uma chaise de camurça branca, adorou a ideia. Oh, querido, isso é cruel. Eu amo isso. Ela ronronou, os diamantes de seu anel de noivado capturando a luz. Um pequeno caso de caridade para o Gala. Podemos apresentá-la ao presidente do conselho. Será adorável vê-la tentar fazer uma reverência. É uma oportunidade educativa, disse Saulo, servindo 2 copos de uísque. Isso dará um fecho. Ele encontrou o endereço de e-mail dela através de um conhecido mútuo. Ele passou 10 minutos inteiros redigindo a mensagem, seus dedos voando sobre o teclado, seu coração batendo com uma emoção petulante e vingativa. Assunto: uma oportunidade para você, Janaína. Eu soube por Felipe que você retornou a São Paulo. Confio que esteja encontrando seu lugar. Como talvez saiba ou não, estou organizando o gala de 50º aniversário da Apex Projetos no Teatro Municipal. É um evento bastante exclusivo, mas em nome dos velhos tempos, consegui garantir um convite para você e um acompanhante, apesar da lista exclusiva. Acho que seria esclarecedor para você ver como a outra metade vive. Poderia lhe proporcionar uma perspectiva muito necessária, ou pelo menos uma boa refeição. Avise minha assistente se você puder comparecer. Tenho certeza de que você não tem muitos vestidos de gala pendurados em seu armário, então não se sinta pressionada a comprar algo novo. Apenas tente parecer apresentável. Tudo de bom. Saulo Bittencourt, SVP, Apex Projetos. Ele apertou enviar, imaginando o rosto dela, a vergonha, a humilhação, a amarga realização de seu erro. A chefe fantasma. A 20 quilômetros de distância, em um escritório elegante e à prova de som com vista para o Parque Ibirapuera, uma notificação soou. Janaína Prado levantou o olhar de uma complexa projeção financeira. Seu escritório era o oposto do de Saulo. Madeiras quentes, iluminação suave, paredes forradas de livros, não de troféus. Ela leu o e-mail. Uma vez, 2 vezes. Um pequeno e frio sorriso surgiu em seus lábios. Ela pensou no império que não apenas herdara, mas que passara 2 anos reconstruindo em segredo. Pensou nas auditorias, na reestruturação e na pilha de arquivos em sua mesa, um dos quais tinha o nome de Saulo marcado em vermelho. Seu assistente executivo, um homem mais velho e perspicaz, chamado Martins, entrou com uma pilha de cartas. Mais confirmações para a gala, senhorita Prado. E o rascunho final de seu discurso. Obrigada, Martins, ela disse, sem tirar os olhos de sua tela. E Martins, vou precisar daquele convite para um acompanhante. Para sua mãe, ela clicou. Responder. Saulo está atrasado em sua avaliação de desempenho. Acho que um ambiente de gala é perfeitamente apropriado. Ela digitou uma palavra e apertou enviar, encantada. O divórcio havia sido brutal, não em sua legalidade, mas em sua violência emocional. Saulo não apenas foi embora, ele a havia dissecado, peça por peça, até que ela se sentiu inútil. Sem ambição foi sua crítica mais gentil. Provinciana, medrosa e permanentemente insignificante eram suas favoritas.
Ele disse que ele estava destinado à grandeza, e ela era o lastro do qual ele estava se livrando. Ela havia assinado os papéis atordoada, esmagada pelo homem a quem havia apoiado, amado e ajudado a obter suas últimas certificações, enquanto ela trabalhava em turnos duplos na cafeteria e frequentava a escola noturna. Ela chorou durante uma semana, então se enfureceu, então se concentrou. 2 meses depois que o divórcio foi finalizado, a ligação chegou. O avô materno de Janaína, J.M. Prado, havia falecido. Ela mal conhecia o homem. Ele era uma figura reclusa, quase mítica, da qual sua mãe havia se distanciado. Janaína o havia conhecido uma vez, no funeral de sua mãe. Era um homem tranquilo e imponente, que a havia olhado com um olhar penetrante e analítico. Ela foi chamada a um escritório de advocacia no centro de São Paulo. O advogado, o Sr. Q. T. Dickelman, que mais tarde ela descobriria ser o presidente do conselho, explicou a situação com incredulidade. J.M. Prado, um homem que construíra uma holding multimilionária, havia deixado tudo para ela. Não para seus filhos distantes, não para uma organização de caridade, mas para sua única neta. O holding Prado Equities possuía dezenas de propriedades, várias startups de tecnologia e um projeto pessoal que ele fundara em sua juventude, Apex Projetos. Janaína estava maravilhada. Ela tinha 28 anos e acabara de herdar um império, mas a herança vinha com um aviso, uma carta manuscrita do próprio ancião. Janaína, sua mãe era mole, eu era duro. Você, eu vejo, é aço. Mas o aço precisa ser forjado. As empresas são suas, mas estão cheias de víboras. Apex, meu primeiro amor, é a pior delas. São arrogantes e gordas. Não a deixe ver em você. Não a deixe conhecer em você. Elas a devorarão viva. Seja um fantasma. Observe. Aprenda. E quando estiver pronta, ataque. Confie em Martins. Ele me serviu. Ele a servirá. Ela seguiu o conselho dele. Durante os primeiros 6 meses, não fez mais do que escutar. Martins, o confidente de toda a vida de seu avô, e agora seu assistente executivo, tornou-se seu guia. Ele era a única pessoa no mundo que sabia sua identidade. Para o conselho da Apex, a nova proprietária era J.M. Prado, uma entidade sem rosto que se comunicava através dos advogados do patrimônio. Janaína, enquanto isso, conseguiu um emprego administrativo em uma de suas próprias empresas de logística, usando o sobrenome de solteira de sua mãe. Ela se sentou em um cubículo. Escutou as fofocas da sala de descanso. Aprendeu o negócio do zero, tal como seu avô havia feito. Depois de 1 ano, ela começou a administrar das sombras. Mudou-se para seu verdadeiro escritório, um andar privado em um prédio de propriedade da Prado Equities, sob uma sociedade fantasma. Ela, como J.M. Prado, começou a emitir diretrizes, solicitou auditorias, cortou despesas, reestruturou departamentos e observou Saulo Bittencourt. Ela o viu ascender, promovido pelas mesmas víboras das quais seu avô a havia alertado. Ele era todo brilho. Seus projetos pareciam incríveis no papel, mas as auditorias que ela solicitou mostravam uma história diferente. Margens apertadas, clientes insatisfeitos e um contrato de 200 milhões $ para a Torre Crescendo, que, para ser gentil, estava construído sobre uma base de mentiras. Saulo prometia recursos que a firma não podia entregar em um prazo que não podia cumprir. O cliente, um grupo massivo de capital privado, estava ficando nervoso. Janaína estava se preparando para intervir há meses. O gala do 50º aniversário foi ideia dela. Ela faria sua apresentação. O fantasma finalmente apareceria, faria a limpeza
e estabeleceria o novo padrão para sua empresa. O convite de Saulo não era apenas um insulto, era uma piada cósmica. Era um homem condenado, felizmente inconsciente, convidando o carrasco para a forca e oferecendo-lhe uma bebida. A senhora está completamente certa de querer prosseguir desta forma, senhorita Prado? Perguntou Martins, ajustando os óculos. Ele era profundamente leal e protetor. Isto é um circo. Ele é um bobo. A senhora não precisa se submeter a isso. Janaína olhou novamente para o convite. Apresentável? Seu lábio se curvou. Oh, absolutamente! Ela disse, sua voz baixando, o aço que seu avô havia visto finalmente forjado. Saulo é o protótipo de tudo o que está errado nesta empresa. É a encarnação da arrogância. O conselho precisa ver o que acontece quando essa arrogância recebe uma plataforma. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade. A cidade dele? Ele quer que eu veja o império dele, Martins. Ele não tem ideia de que tem vivido no meu. A armadura da proprietária. A semana anterior ao gala foi pura adrenalina para Saulo. Ele estava um turbilhão de atividade, confirmando fornecedores, dando ordens a seus assistentes e praticando seu discurso de aceitação espontâneo para o cargo de CEO. Ele estava tão certo de sua ascensão que já havia encomendado uma placa personalizada para seu novo escritório. Trata-se de presença, Bruna, ele explicou, passeando por seu apartamento enquanto ela revisava o Instagram. O Conselho Coleman, todos eles respeitam a força. Eles viram como eu lidei com o acordo crescendo. Eu o fiz acontecer com minha força de vontade. Claro que sim, querido, disse Bruna, mal levantando o olhar. Agora que vestido, o vermelho ou o mais vermelho? Bruna estava tão envolvida nisso quanto ele. Toda a sua identidade era uma atuação. Ela saboreava a ideia de ser a esposa de um CEO, mas ainda mais saboreava o drama da chegada de Janaína. Ela realmente disse sim? Bruna se maravilhou, sentando-se. A ratinha tem coragem. Eu concedo isso. Não é coragem, é desespero, exclamou Saulo. Ela quer um último vislumbre da vida que poderia ter tido. Ela estará no canto, bebendo uma limonada sem gás, olhando para mim no palco. É quase triste. Sua crueldade, no entanto, precisava de uma audiência. Ele encontrou seu colega, Felipe, perto dos elevadores. Felipe era um arquiteto competente, embora pouco emocionante. Saulo o via como um rival, mas um que não representava uma ameaça. Felipe, meu homem, pronto para a grande noite? Saulo deu um tapa nas costas dele. Será uma noite, disse Felipe sem se comprometer. Ainda há muitos rumores sobre quem é este J.M. Prado. Ouvi dizer que são implacáveis. Todo o terceiro andar foi reestruturado por e-mail. Implacável é apenas outra palavra para eficiente. Gabou-se Saulo. Não se pode fazer uma omelete sem quebrar alguns ovos, Phil. A velha guarda era fraca. Este novo proprietário, ele conhece o talento. Vê o que eu fiz com o Crescendo. Eles não vão deixar um criador de riqueza como eu em um cargo de vice-presidente por muito tempo. Suponho que não, disse Felipe, movendo sua maleta. Ele, ao contrário de Saulo, havia lido o relatório de risco interno sobre o projeto Crescendo e estava profundamente preocupado. Saulo, inebriado por sua própria arrogância, decidiu ir um passo além. Ele parou em uma joalheria de luxo a caminho de casa. Não para Bruna, mas para Janaína. Ele disse à vendedora que precisava de algo para um leilão de caridade. Algo simples, para alguém que não saía muito. Ele se decidiu por uma pulseira fina, banhada a prata, com uma pequena zircônia. Custou R$80. Ele a embrulhou para presente. Ele a daria a Janaína no gala,
talvez logo após seu discurso. Um pequeno sem ressentimentos, um adorno, uma lembrança da vida que ela nunca tocaria. Do outro lado da cidade, os preparativos de Janaína eram de outra natureza. Ela não estava planejando um look, estava planejando uma guerra. Ela estava na sala de reuniões principal da Prado Equities, flanqueada por Martins e o Sr. Coleman, o presidente do conselho da Apex. Coleman, um homem severo de uns 60 anos, havia sido cético com Janaína no começo. Agora era seu convertido mais fervoroso. Ele a havia visto converter uma dúzia de ativos falidos em empresas rentáveis. A auditória está completa, senhorita Prado, disse Coleman, deslizando uma pasta grossa pela mesa. É exatamente como a senhora suspeitava. Saulo Bittencourt é um castelo de cartas. Janaína abriu a pasta. Os números eram condenatórios. O contrato de 200 milhões da Torre Crescendo não estava assegurado. O cliente, um grupo de capital privado chamado Estrela do Norte Investimentos, não estava apenas nervoso, mas estava ameaçando ativamente litigar. Saulo havia ocultado os avisos de inadimplência, havia fabricado relatórios de progresso. Em essência, ele havia estado mentindo para o conselho durante 6 meses para assegurar sua ascensão. Ele tem inflado suas despesas. Janaína observou seu dedo traçando uma despesa. Um jantar de R$5.000 no Fasano para relações com clientes, especificou Martins. É onde sua noiva, Bruna Soares, comemorou seu aniversário. Não é apenas arrogante, é um ladrão, disse Janaína, sua voz tranquila e letal. E o conselho? Estão envergonhados, admitiu Coleman. Eles acreditaram em seu charme, queriam que ele fosse. Ele era a imagem perfeita, mas eles estão com a senhora. A fraude dele anula seu contrato. Sua demissão será efetiva quando a senhora decidir. Eu decidi, disse Janaína fechando a pasta. Será efetiva no momento em que ele descer daquele palco. E o gala? O convite? Perguntou Coleman, franzindo a testa. É um risco de segurança, é indigno. É necessário, disse Janaína. Ele quer fazer um espetáculo comigo? Ele está certo. Será um espetáculo, mas ele errou os papéis. Ele pensa que é a estrela do show. Ele é apenas a foto do antes. Só então ela se dedicou aos seus preparativos pessoais. Não estava fazendo um vestido. Já tinha sua armadura. Em seu armário privado havia um traje sob medida. Não era um vestido deslumbrante. Era uma criação de lã e seda azul noite. Meio terno, meio vestido. Tinha ombros afiados e definidos, um decote severo, mas elegante, e um corte que era puro poder não adulterado. Não era o vestido de uma convidada, era o vestido de uma proprietária. Ele me disse para parecer apresentável, Martins. Ela disse olhando para o traje. Temo que terei que desapontá-lo. O desabamento do império. O grande salão de festas do Teatro Municipal era um mar de black tie, diamantes e barulho. Saulo Bittencourt estava perto da grande escadaria, seu braço possessivamente em volta da cintura de Bruna. Bruna, uma visão em vermelho sangue, um vestido tão brilhante e justo que exigia atenção. Saulo sentiu uma onda de orgulho. Esta era sua vida. Esta era sua gente. Ali está Coleman, murmurou Saulo apontando para o bar. Ele parece nervoso. Bem, provavelmente está ansioso pelo grande anúncio. Pare de se mover, querida. Você está amassando sua lapela, sibilou Bruna antes de dirigir um sorriso deslumbrante a um presidente de banco que passava. Felipe os encontrou pálido. Saulo, acabei de receber um SMS do representante do cliente da Estrela do Norte. Diz que ele está aqui. Parece furioso. Ele disse algo sobre fraude? O sorriso de Saulo se tensou. Ele agarrou Felipe pelo cotovelo, guiando-o para trás de um pilar.
Você não dirá uma palavra sobre isso, você entendeu? Eles estão apenas nervosos. Eu resolvo isso depois do meu anúncio. O representante provavelmente só está tentando nos pressionar. Não estrague isto para mim. Felipe recuou, assentindo em silêncio. Saulo ajustou sua gravata e voltou para o lado de Bruna, sua máscara de triunfo firmemente de volta em seu lugar. Onde ela está? Ele sussurrou, examinando a multidão. São 20 e 30. Talvez o ratinho tenha perdido a coragem. Ou não conseguiu um táxi? Bruna riu, e então a viu. Janaína não foi anunciada. Não chegou. Simplesmente apareceu. Ela havia entrado por uma entrada privada, pulando a fila de registro, e agora estava parada perto das portas principais, falando em voz baixa com o Sr. Coleman, o presidente do conselho. A primeira reação de Saulo foi decepção. Ele havia se preparado para uma visão patética, um vestido de poliéster barato de uma loja de departamentos, o cabelo crespo, um olhar de terror com os olhos arregalados. Janaína não era nada disso. O traje azul meia-noite que ela usava era confuso. Não era um vestido de gala. Era simples, austero e tão perfeitamente ajustado que devia ter custado uma fortuna. Seu cabelo estava preso em um coque severo e elegante. Não usava joias, exceto um par de simples brincos de diamante. Ela parecia formidável. Ela não estava olhando para a multidão com admiração. Ela estava escaneando-a, sua expressão, analítica, e estava falando com Coleman. Coleman, que a escutava com um olhar de intenso e diferente respeito. O quê? O que ela está fazendo falando com Coleman? Gaguejou Saulo. Provavelmente ele está sentindo pena dela, zombou Bruna, embora uma linha de incerteza tivesse aparecido em sua testa. Olha aquele vestido. É um terno. Parece que ela está aqui para fazer a declaração de imposto de alguém. Saulo, precisando reafirmar o controle, agarrou a mão de Bruna e se aproximou. Não era para ter acontecido assim. Ele precisava colocá-la de volta em seu lugar. «Jana!» ele exclamou, fingindo surpresa encantada. Ele se interpôs fisicamente entre ela e Coleman. «Você conseguiu? E Sr. Coleman, o senhor conheceu minha ex-esposa, Janaína?» Coleman olhou para Saulo como se ele fosse algo que ele tivesse raspado do sapato. «Sr. Bittencourt», ele disse, sua voz gelada. Janaína, no entanto, sorriu. Foi um sorriso pequeno e educado, que não chegou aos olhos. «Olá, Saulo, Bruna! Que vestido bonito!» «Obrigada», disse Bruna, olhando para Janaína de cima a baixo. «E você? Que engenhosa! Você mesma fez? É muito funcional. Cumpre o seu propósito», disse Janaína com calma. «Bem, estou muito feliz que você tenha vindo», continuou Saulo, recuperando sua complacência. Ele era o vice-presidente. Ela era ninguém. Coleman só estava sendo educado. «Eu estava preocupado que você fosse se intimidar. O salão de festas é espetacular, não é? Todo este evento, sabe? Esta foi minha visão.» «Certamente é uma visão», disse Janaína, seus olhos percorrendo a sala. «Você não economizou em despesas.» «Exato!» Saulo riu. Falando nisso, ele a puxou para longe, longe de Coleman e Bruna. «Escuta, Jana, eu sei que isso deve ser muito para você. Ver tudo isso, me ver, só quero que saiba.» Ele enfiou a mão no bolso e tirou a pequena caixa embrulhada para presente. «Eu comprei algo para você. Um pequeno mimo. Apenas para mostrar que não há ressentimentos por como as coisas foram se apagando para você.» Ele enfiou a caixa barata na mão dela. Janaína olhou para a caixa. Então olhou para ele. Por um segundo, Saulo sentiu um arrepio.
Seu olhar não era o olhar submisso e desolado que ele se lembrava. Era o olhar de um biólogo estudando um inseto. "Saulo", ela disse, sua voz perigosamente calma, "você não tem ideia do que acabou de fazer." Antes que ele pudesse responder, as luzes do salão de festas diminuíram. O Sr. Coleman os havia deixado e caminhava em direção ao palco. Um único foco o seguiu. "Esta é a hora?" sussurrou Saulo, estufando o peito. Ele agarrou a mão de Bruna. Ele se esqueceu completamente de Janaína, que simplesmente deixou a pulseira barata cair de sua mão, desaparecendo sob uma cortina. "Senhoras e senhores, por favor, me deem sua atenção." A voz do Sr. Coleman retumbou. Saulo se ajeitou a gravata. Estava pronto para sua nova vida. "Bem-vindos", começou o Sr. Coleman, sua voz ecoando no salão de festas em silêncio. "Bem-vindos ao 50º aniversário da Apex Projetos. Durante meio século, esta firma moldou o horizonte de nossa grande cidade." Saulo estava perto do palco, perfeitamente posicionado. Ele deu um pequeno aperto em Bruna. "Prepare sua câmera", ele sussurrou. "Esta noite", continuou Coleman, "não é apenas sobre honrar nosso passado. É sobre lançar nosso futuro. Como muitos de vocês sabem, durante os últimos 2 anos, a Apex tem estado sob a direção de um novo e visionário proprietário que até agora optou por permanecer em particular enquanto reestruturava esta grande empresa de dentro para fora. Saulo assentiu sabiamente, como se estivesse a par. Ele viu Felipe na multidão parecendo verde. Viu o representante da Estrela do Norte, Investimentos, parado perto da parte de trás, com um olhar de fúria. Saulo os ignorou. Este era o seu momento. Este novo líder tem sido conhecido por nós apenas por suas iniciais. J.M. Prado, um indivíduo que tem valorizado a substância sobre o espetáculo, a integridade sobre a imagem. "Ele está falando de mim", Saulo sussurrou para Bruna, sua emoção palpável. "Ele está usando o nome de J.M. Prado como um substituto, mas está me descrevendo meu trabalho, minha substância." Bruna estava vibrando, seu sorriso fixo em seu lugar. "Tem sido uma honra para mim", disse Coleman. "Trabalhar com esta pessoa, ver sua mente aguçada e incisiva e seu profundo compromisso com os valores reais desta empresa. Esta noite, nosso proprietário decidiu que é hora de sair das sombras e ocupar o lugar que lhe pertence." Saulo, de fato, deu um passo em direção às escadas, preparando-se para ascender. "Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas ao palco à única proprietária, a nova CEO global e o futuro visionário da Apex Projetos, a senhorita Janaína Marie Prado." As palavras caíram na sala como uma bomba. Silêncio. 1000 olhos examinaram a multidão confusos. Saulo congelou. Seu sorriso rachou, depois se dissolveu. Ele olhou para Bruna. Seu rosto era uma máscara de puro e incompreensível choque. "O quê? O que ele disse?" gaguejou Saulo. "O quê? Que nome foi esse?" Um único e brilhante foco branco disparou da parte de trás da sala, cortando a escuridão. Não pousou nas escadas. Pousou diretamente sobre a mulher a quem Saulo acabara de tentar dar uma pulseira de R$80. Janaína. Ela ficou perfeitamente imóvel, enquanto as telas gigantes a cada lado do palco, que haviam mostrado o logotipo da Apex 50, ganhavam vida. Agora mostravam uma foto profissional e poderosa dela. Abaixo, as palavras Janaína M. Prado, CEO e proprietária, Apex Projetos. Saulo parou de respirar,
O sangue escorreu de seu rosto, deixando-o de um cinza doentio e pálido. Ele a olhou. Seu olhar tranquilo e frio encontrou o dele. «J.M. Prado!» sussurrou Bruna, sua voz um ofego sufocado. «Janaína Marie Prado!» Janaína deu ao seu ex-marido um pequeno e firme aceno. Foi um gesto de despedida. Então, ao som de um aplauso atordoado e hesitante, que cresceu lentamente, ela passou por ele, seus saltos ecoando decididamente no chão. Ela subiu os degraus não como uma convidada, mas como uma rainha que ascende ao seu trono. Ela apertou a mão de Coleman e se dirigiu ao púlpito. O Jumbotron mostrou seu rosto, de 6 metros de altura. Ela tinha o controle. Saulo ficou ali, uma estátua de ego quebrado, todo o seu mundo, seu futuro, seu império. Tudo havia desmoronado sobre ele no lapso de 10 segundos. Ela, ele disse para ninguém, ela era uma garçonete. Ela não é uma garçonete, idiota, sibilou Bruna, sua voz tremendo de raiva e terror. Ela é! Ela é! Oh, meu Deus! Saulo, o que você fez? Eu a convidei! Você a convidou para humilhá-la? Gritou Bruna, sua voz falhando. Você convidou sua chefe, a dona da empresa, para a festa dela para sentir pena dela. Bruna o olhou, seus olhos arregalados com um horror crescente. Não por ele, mas por ela mesma. Seu futuro como esposa de um CEO acabara de evaporar. Ela era, em vez disso, a noiva do maior tolo da empresa. Você é um idiota, ela cuspiu, seu rosto contorcido em uma máscara de puro desprezo. Um completo e absoluto idiota. Ela se virou e se afastou, abrindo caminho pela multidão atônita, deixando-o completamente sozinho no brilho residual do foco. A execução pública. Tem sido uma honra para mim, disse o Sr. Coleman, sua voz ecoando com uma gravidade que silenciou os últimos sussurros no salão de festas. Trabalhar com esta pessoa, ver sua mente aguçada e incisiva e seu profundo compromisso com os valores reais desta empresa. Esta noite, nosso proprietário decidiu que é hora de sair das sombras e ocupar o lugar que lhe pertence. O coração de Saulo batia contra suas costelas. Ele sentiu o calor de 1000 olhares. Era isso. Ele alisou a lapela, prendeu a respiração, seus olhos fixos nas escadas. Ele já podia sentir o peso pesado do título de CEO se assentando sobre seus ombros. Ele deu à mão de Bruna um último e triunfante aperto. Senhoras e senhores, Coleman trovejou, por favor, deem as boas-vindas ao palco a única proprietária, a nova CEO global e o futuro visionário da Apex Projetos, a senhorita Janaína Marie Prado. O nome flutuou no ar, uma coisa física e impossível. O cérebro de Saulo simplesmente se recusou a processá-lo. Ele ficou congelado, seu pé suspenso sobre o chão. Ele ouviu um som como o de 1000 pessoas prendendo a respiração ao mesmo tempo. Ele achou que tinha ouvido errado. Tinha que ser um erro. Uma Janaína diferente, uma Janaína Prado, que era uma prima distante e desconhecida do fundador. Era uma coincidência. Tinha que ser. Então o brilhante foco branco não atingiu as escadas. Disparou através da sala. Um raio abrasador que pousou diretamente sobre a mulher que estava a 3 metros dele. A mulher do traje azul meia-noite. A mulher a quem ele havia chamado de simples. A mulher a quem ele acabara de tentar dar uma pulseira de 80, Janaína. Como em um pesadelo, as 2 telas gigantes a cada lado do palco que haviam mostrado o logotipo da Apex 50 ganharam vida. Agora estavam cheias de uma foto profissional e poderosa dela. Era uma foto que ele nunca havia visto. Seu olhar era direto, inteligente e absolutamente impiedoso. Abaixo, com letras brancas e chamativas,
estavam as palavras: Janaína M. Prado, CEO e proprietária, Apex Projetos. Saulo parou de respirar. O sangue não apenas escorreu de seu rosto, ele sentiu como se tivesse sido aspirado violentamente de todo o corpo. O ruído do salão de festas se comprimiu em um zumbido agudo e ensurdecedor. Ele a olhou. Seu olhar tranquilo e frio encontrou o dele através da pequena distância. Ela não sorriu, não se alegrou. Simplesmente manteve seu olhar. E nesse olhar, ele viu a profundidade total e aterrorizante de seu erro de cálculo. J.M. Prado! Sussurrou Bruna, sua voz um ofego sufocado. Seus dedos perfeitamente manicurados cravavam em seu braço, suas unhas rasgando sua pele. Janaína Marie Prado. Saulo não podia falar. Apenas emitiu um pequeno som sufocado. Bruna desviou os olhos do Jumbotron e olhou para ele. Seu rosto não estava confuso. Não estava chocado. Era uma máscara de pura e inalterada fúria. Não por Janaína, por ele. Sibilou, sua voz tremendo com um veneno que ele nunca havia escutado. Idiota. Bruna, espere, é um erro. Ele gaguejou, sua mente girando, tentando encontrar uma narrativa que fizesse sentido. Um erro? Ela cuspiu. Ela olhou dele para a mulher na tela e de volta para ele. O horror crescente em seu rosto não era por sua própria situação, mas pela dela. Seu futuro como esposa de um CEO, a cobertura, o domínio social. Tudo se evaporou em uma única e humilhante baforada de fumaça. Ela não estava noiva do rei. Estava noiva do bufão da corte. Você a convidou para humilhá-la, gritou Bruna, sua voz falhando, atraindo a atenção dos mais próximos a eles. Você convidou sua chefe, a dona de toda a empresa, para a festa dela, para dar a ela uma bugiganga de caridade. Você é um completo e absoluto tolo. Ela arrancou o braço do aperto de Saulo com um movimento violento. Você não é nada, sentenciou com um olhar final de desprezo que lhe queimou até a alma. Ela se virou e se afastou, seu vestido vermelho como um corte carmesim, enquanto abria caminho pela multidão atônita e sussurrante. Não olhou para trás. Deixou-o completamente sozinho, um alvo tremendo no meio do salão. Um aplauso atordoado e hesitante começou, liderado pelos membros do conselho nas mesas da frente. Cresceu lentamente, uma onda de confusão e de uma terrível compreensão. Janaína, impassível, passou por ele. Seus saltos estalaram no chão de mármore, cada som um golpe de martelo contra sua sanidade. Ela subiu os degraus, não como uma convidada, nem como uma ex-esposa, mas como uma rainha que ascende ao seu trono. Ela apertou a mão de Coleman e se dirigiu ao púlpito. O Jumbotron mostrou seu rosto, de 6 metros de altura. Ela estava no comando. Saulo, paralisado, viu como sua ex-esposa ajustava o microfone e o pequeno som amplificado ecoou como um tiro. Boa noite, ela disse. Sua voz era tranquila, clara e amplificada, preenchendo cada canto do vasto salão. Não era a voz silenciosa e hesitante que ele se lembrava da cafeteria. Esta voz tinha ferro. Esta voz tinha autoridade. Meu nome é Janaína Prado, e a partir desta noite sou a CEO da Apex Projetos. Durante 2 anos eu fui sua parceira silenciosa. Seus olhos percorreram a sala, parecendo pousar em cada rosto. Eu tenho observado. Eu observei uma empresa com um legado brilhante, continuou Janaína.
Uma empresa que meu avô construiu com suas próprias mãos. Mas também observei uma empresa que havia começado a valorizar a imagem acima da integridade. Uma empresa que recompensava a arrogância acima dos resultados. Uma empresa que, em sua comodidade, havia começado a apodrecer por dentro. Cada palavra era um golpe físico. Saulo podia sentir o suor em suas palmas, a bile subindo por sua garganta. Ele era a podridão. Ele era a arrogância. Essa era, ela declarou, sua voz ecoando com finalidade. Acabou. Com efeito imediato, a Apex Projetos está entrando em um novo capítulo, um de desempenho, transparência e prestação de contas. Ela sorriu. Um sorriso corporativo, afiado, que não tinha calor. Já não toleraremos o inchaço, já não toleraremos o desperdício, e certamente já não toleraremos aqueles que acreditam que são maiores do que a própria empresa. O aplauso desta vez foi estrondoso. Os membros do conselho, os verdadeiros chefes, estavam todos de pé, aplaudindo-a. Sim, ela disse, levantando uma mão para silenciá-los. Há muitos rumores sobre nossos principais projetos. Permitam-me ser clara. O coração de Saulo parou. O projeto da Torre Crescendo, disse ela, sua voz cortante, está encerrado. Não faremos negócios com parceiros que enganamos. Assumiremos a perda. Pediremos desculpas aos nossos parceiros na Estrela do Norte Investimentos, a quem vejo aqui esta noite, e reconstruiremos essa relação com base na verdade. Do outro lado da sala, o representante da Estrela do Norte, que havia parecido assassino, agora parecia intrigado. Ele olhou para Janaína. Então, assentiu lentamente para o palco. Ele viu um caminho a seguir. Saulo viu um penhasco. Meu primeiro ato como CEO, disse Janaína, será uma auditoria completa, de cima a baixo, de cada departamento. Encontraremos a podridão e a extirparemos a partir de amanhã de manhã. Seus olhos percorreram a multidão e pousaram, mais uma vez, nele. Obrigada. Aproveitem o resto da noite. Ela desceu do palco, não para uma tempestade de cumprimentos. As pessoas estavam muito atônitas para isso. Mas um caminho se abriu para ela como se fosse da realeza. Saulo não podia se mover. Estava preso. As pessoas estavam olhando para ele. Não apenas olhando. Estavam sussurrando, apontando. Ele viu o brilho dos telefones se levantando, gravando sua humilhação. Ele era a podridão. Ele era a arrogância. Era o homem que acabara de ser executado da maneira mais pública e cirúrgica possível. E então, ela estava na frente dele. Janaína, flanqueada pelo Sr. Coleman e por seu assistente, Martins, que agora segurava uma pasta de couro fina. Os sussurros ao seu redor morreram. Este era o evento principal. Saulo, ela disse. Sua voz estava tranquila novamente. Só para ele. Ele não podia falar. Apenas emitiu um som. Um ofego seco e sufocado. Jana, eu não sabia, eu não tinha ideia. Esse é o problema, ela disse com os olhos planos e frios. Você nunca teve uma ideia. Você olhou para mim e viu um caso de caridade, um fracasso. Você viu alguém de quem podia sentir pena. Não, Jana, por favor, ele implorou, sua voz falhando. Isto não podia ser real. Era uma piada, uma piada. Jana, podemos consertar isso. O projeto crescendo. Eu posso consertar. Nós podemos dirigir esta empresa, juntos. Como costumávamos falar. Você e eu. A visão. Foi nossa visão. Ele agarrou o braço dela, seus dedos cravando na cara lã de seda. Eu posso ajudar você. Você precisa de mim. O desespero em sua voz era repugnante.
Janaína olhou para a mão dele sobre seu braço com um desgosto tão profundo e fulminante que ele a retirou como se tivesse se queimado. Ela riu. Não era um som que ele já tivesse escutado dela. Foi curto, agudo e completamente desprovido de humor. Não há nós, Saulo, ela disse. Sou eu, a dona desta empresa, e é você, um passivo. O quê? Você me disse que eu não tinha ambição. Ela disse, balançando a cabeça lentamente. Não, Saulo, você não tinha visão. Você não podia ver além do seu próprio reflexo. Você não podia ver a mulher que pagava suas contas, obtinha seu diploma de negócios à noite e planejava um império enquanto você estava praticando sua assinatura. Jana, por favor, ele sussurrou, seu corpo tremendo. Sua arrogância, ela disse, sua voz mudando, a CEO retornando. Não foi apenas um insulto, foi um crime. Você não tem sido apenas arrogante. Você tem cometido fraude. Ela acenou para Martins. Martins, silencioso até agora, deu um passo à frente e abriu a pasta. Ele não a virou para Saulo ver. Leu dela, sua voz clara e sem emoções. Um carrasco corporativo. Saulo Bittencourt, em 14 de agosto, o senhor ocultou um aviso de inadimplência da Estrela do Norte Investimentos. Em 2 de setembro, apresentou um relatório de progresso fraudulento ao Conselho, alegando 40% de finalização em um projeto que não havia começado. Em 22 de setembro e 4 de outubro, o senhor cobrou da empresa 12.400 em jantares de clientes que, de fato, eram despesas pessoais, incluindo o fazano para o aniversário da senhorita Bruna Soares e no invernadeiro. Não, balbuciou Saulo, olhando selvagemente ao seu redor. Isso foi relações com clientes. Isso foi negócio. Foi roubo, declarou Janaína, sua voz como gelo. Você não é um rei, Saulo. Você não é um criador de riqueza. Você é um golpista e seu golpe acaba de terminar. Ela olhou por cima dele para os 2 guardas de segurança uniformizados que haviam aparecido discretamente pela saída lateral do salão de festas. Senhor Bittencourt, ela disse, sua voz agora formal, desprovida de toda a história pessoal. Seu emprego na Apex Projetos está terminado com efeito imediato. Seu acesso ao prédio foi revogado. Suas contas corporativas estão congeladas. Martins o supervisionará enquanto você recolhe seus pertences pessoais de seu escritório. Você tem 10 minutos. Depois disso, será escoltado para fora das instalações. A finalidade de tudo o atingiu. O trabalho, o dinheiro, a vida, tudo havia sumido. Não, ele disse a palavra um ofego desesperado. Não, Jana, por favor. Ele fez a única coisa que lhe faltava, o último e patético ato de um homem quebrado. Ele caiu de joelhos. O salão de festas inteiro, 1000 convidados, observaram como o homem que se supunha que seria o próximo CEO desmoronava aos pés de sua ex-esposa. Eu te amo, ele gritou, o som de um lamento esfarrapado, lágrimas e ranho escorrendo por seu rosto. Eu ainda te amo. Eu cometi um erro. Eu fui um idiota. Eu vejo isso agora. Não faça isso. Por favor. Janaína olhou para o homem patético e quebrado ajoelhado no centro de seu salão de festas. Com as mãos juntas em súplica, o homem que a havia chamado de insignificante, o homem que havia tentado quebrá-la. Não restava raiva, não restava ódio, não havia pena. Havia apenas nada. Você não foi um idiota porque me deixou, ela disse, sua voz tranquila, mas audível no silêncio sepulcral. Você foi um idiota porque pensou que eu não valia nada.
mas eu nunca fui insignificante. Ela sustentou o olhar dele por um último segundo. Simplesmente, você não sabe reconhecer o valor. Ela se virou com as costas retas e se afastou. Coleman e Martins em seus flancos. Ela se moveu entre a multidão que se abriu para ela como o mar. Ela não olhou para trás. Saulo Bittencourt ficou sozinho de joelhos, seus soluços ecoando no vasto e silencioso salão. Um espetáculo de sua própria criação. O epílogo. O silêncio que caiu sobre o grande salão de festas enquanto Janaína se afastava foi mais pesado do que qualquer som. O quarteto de cordas simplesmente havia parado de tocar. Saulo seguia de joelhos, uma estátua fixa e grotesca de humilhação. Ele era o centro de todas as atenções, um buraco negro de desgraça. Ele ouviu um único som agudo, uma risada. Ele levantou o olhar. Era Bruna. Ela estava parada a 6 metros de distância, com uma taça de champanhe na mão. Olhava para ele com uma expressão de puro, inalterado desprezo. Ela não estava zangada. Não estava triste, estava divertida. Bem, ela disse alto o suficiente para que os que estavam ao seu redor a ouvissem. Ele certamente não é material para CEO, é? Ela se virou, não com pressa, mas com uma graça fria e deliberada, e se aproximou de um homem ao lado do bar, um gestor de fundos de cobertura que Saulo sempre havia desprezado. Bruna deu um toque no ombro do homem e, quando ele se virou, ela lhe dedicou um sorriso deslumbrante e predatório. Ela já estava cortando suas perdas, seu futuro assegurado, antes que os joelhos de Saulo tivessem estalado no chão. Essa foi a última vez que ele a viu. O próximo que ele ouviu foi o anúncio 48 horas depois, nas páginas de Sociedade, rompendo seu noivado e, em uma única e brutal frase, alinhando-se com a integridade e a honestidade. Senhor! Saulo encolheu-se. Os 2 guardas de segurança que Janaína havia convocado agora estavam de pé sobre ele. Não foram cruéis, mas suas expressões eram firmes, suas mãos apoiadas em seus cinturões. Tem que vir conosco, senhor. A palavra senhor era uma zombaria. Um guarda tomou seu braço, levantando-o. Ele era um peso morto. A caminhada do centro do salão de festas até a saída lateral foi a mais longa de sua vida. Foi um calvário de sussurros, de olhares esquivos e, o pior de tudo, de pena. A pena que ele havia estado tão ansioso para derramar sobre Janaína, agora o estava afogando. Martins, o assistente tranquilo e severo de Janaína, esperava na porta. Não falou. Simplesmente o guiou por um elevador de serviço até o que foi o escritório de Saulo. Seu passe de segurança já estava desativado. Sua placa com o nome já não estava. Em 10 minutos ele estava de volta ao elevador de serviço, agarrando uma pequena caixa de papelão que continha uma foto emoldurada, uma caneca de café e um troféu sem sentido de melhor vendedor. Foi escoltado pela porta dos fundos para um beco frio e molhado de São Paulo, um despojo soluçante e incoerente. As consequências profissionais foram igualmente rápidas e cirúrgicas. Às 7 da manhã do dia seguinte, Janaína Prado entrou no hall da Apex Projetos. O escritório, que costumava estar vibrando àquela hora, era um túmulo. Os funcionários estavam de pé ao lado de seus cubículos, inseguros se deviam se sentar, trabalhar ou fugir. Janaína convocou uma reunião de todo o pessoal no átrio. Ela parou na escadaria central, vestindo o mesmo traje de poder da noite anterior. "Bom dia", ela disse, sua voz ecoando sem microfone. "Ontem à noite foi um novo começo. Meu primeiro ato é um de transparência." Ela levantou o relatório de auditoria.
Este documento, ela disse, detalha as mentiras, o desperdício e a fraude perpetrados pelo Sr. Bittencourt. Também detalha o valente trabalho daqueles que tentaram detê-lo. Ela olhou para a multidão e encontrou um Felipe pálido e aterrorizado. "Felipe", ela chamou, "por favor, suba aqui." Ele parecia como se estivesse sendo convocado para sua própria execução. Ele subiu as escadas com as pernas tremendo. "Felipe", disse Janaína, "é a única pessoa que apresentou relatórios de risco precisos sobre o projeto Crescendo. É a única pessoa que teve a integridade de dizer a verdade, mesmo quando lhe foi ordenado ocultá-la. Por isso, estou promovendo-o a vice-presidente sênior e ele chefiará um novo grupo de trabalho de integridade interna. Seu primeiro trabalho é terminar a auditoria." Uma onda de choque diferente percorreu a sala. Não foi medo, foi alívio e respeito. O próximo movimento de Janaína foi voar para Nova York. Não enviou um advogado, foi ela mesma. Sentou-se na sala de reuniões da Estrela do Norte Investimentos, colocou a auditoria sobre a mesa e disse: "Senhores, meu antecessor cometeu fraude. Aqui está a prova. Aqui está o aviso de demissão dele. E aqui está meu cheque pessoal pelos fundos que ele desviou." Eles ficaram atônitos. Durante 1 hora, ela não deu desculpas. Respondeu a cada pergunta com brutal honestidade. No final da reunião, o CEO da Estrela do Norte, que estava pronto para levar sua empresa à falência, rasgou a ação judicial. "Senhorita Prado", ele disse, "estou neste negócio há 40 anos. Você é a primeira pessoa da Apex em quem confio. Esqueça o velho projeto. Vamos falar de um novo." 3 meses depois, eles assinaram um novo contrato, muito maior. Foi o começo de sua lenda. Enquanto isso, Saulo estava aprendendo o verdadeiro significado da palavra consequências. Ele era inempregável. A palavra Bittencourt se tornou um verbo nas finanças de São Paulo. Não faça uma de Bittencourt. Ele perdeu a cobertura. O banco executou o carro. Seus honorários legais enquanto a Apex iniciava uma ação civil para reclamar os fundos desviados o levaram à falência. 6 meses após o gala, Felipe saía da torre Apex. Agora era um respeitado executivo sênior a caminho de uma reunião de almoço em um restaurante que antes não podia pagar. Um mensageiro com uma camisa polo mal ajustada, o rosto emaciado e envelhecido, o cabelo ralo, passou correndo ao lado dele, carregando um pacote. O mensageiro parou, reconhecendo-o. Seus olhos se encontraram. Era Saulo. Felipe não viu um rival, mas um casco vazio. Os olhos de Saulo, antes tão cheios de arrogância e fogo, agora só estavam atormentados. Ele não pôde sustentar o olhar. Olhou para o pavimento, seu rosto queimando com uma vergonha tão profunda que era doloroso de ver. Ele agarrou seu pacote e se esgueirou, desaparecendo entre a multidão da hora do almoço. Janaína Prado, por outro lado, prosperou. Ela reconstruiu a Apex do zero, não com brilho, mas com aço. Foi destaque na revista Exame pela reconversão corporativa mais rápida da década. Ela era dura, era justa e era brilhante. Nunca mais viu Saulo. Nunca precisou. Ela já lhe havia dado sua prisão perpétua. Ele não apenas havia perdido seu emprego ou sua noiva, havia perdido seu passado, seu presente e seu futuro. Tudo em uma única noite. Ele foi obrigado a viver cada dia com o arrependimento agonizante e que o consumia todo de que a mulher que ele descartou, por ser muito pequena, era de fato a pessoa maior que ele jamais havia conhecido. Ele não foi um idiota porque a deixou. Foi um idiota porque pensou que ela não valia nada, mas ela nunca foi insignificante.
Ele simplesmente não soube reconhecer o valor, e assim o mundo de Saulo desmoronou, não por um único erro, mas por uma profunda arrogância enraizada. Ele tentou humilhar a única pessoa que tinha toda a sua vida em suas mãos, e seu arrependimento é uma prisão de sua própria criação. Janaína demonstrou que o verdadeiro poder não é sobre o barulho que você faz ou o foco que você anseia. É sobre a integridade silenciosa que você constrói quando ninguém está olhando. A lição final, diretamente do coração de São Paulo, Janaína Prado demonstrou que a pessoa mais quieta na sala é frequentemente a mais poderosa. Não só se vingou, reclamou a mente brilhante que seu ex-marido tentou enterrar. O que Saulo e Bruna viram como zero ambição era simplesmente um fogo esperando o combustível certo. E no final, a bibliotecária com aparência de rato não apenas teve a última risada, ela comprou a empresa inteira. Conta-nos, o que você achou da queda kármica de Saulo? Você acha que foi justificada? O que você teria feito se estivesse no lugar de Janaína? Vingar a dor ou simplesmente ignorá-la? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Se esta história de ambição, vingança e justiça o impactou, curta e compartilhe, para que mais pessoas descubram o poder do fantasma que se tornou CEO